E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pois bem, comigo tudo bem. Vamos lá, vamos mais um pouquinho nesse caso aqui. Agora vamos trazer o outro lado do caso. Esta mulher aí que se diz missionária, é por aí que eu quero começar. Missionária. Eu peguei uma parte no canal do André Carpano, aonde essa suposta missionária aparece aí fazendo suas dancinhas sensuais e tal, toda à vontade. Já deixa meio em xeque assim a pessoa entender que uma missionária faria isso, filmaria e colocaria nas redes sociais. Porque se está nas redes sociais é porque ela deixou colocar, não é? E vamos lá, uma pessoa para ser uma missionária, ela tem que ter uma responsabilidade, ela tem que ter um conhecimento da palavra, ela tem que ter uma intimidade com a palavra, com Deus, com oração, com busca, para depois ela tentar chegar e libertar alguém de alguma coisa, de um vício, né? De um vício no entorpecente ou num cigarro, igual ela tirou o cigarro da mão do mendigo, ou até de espíritos malignos ou coisas assim. Primeiramente, vamos ver aí essa missionária fazendo a tal dancinha dela aí. E o André Carpano falando algumas coisinhas a respeito. Eu acredito que ela não seja doente, não. Eu acho que era mais fácil ela dizer que... Bom, não sei se realmente é ela ou alguém parecido, mas estão dizendo que é ela. Se caso for verdade e for ela, eu acho que ela está longe de ser missionária, né? Rapaz... Eu nunca vi uma missionária... Bom, vocês viram aí, não é? A missionária fazendo as dancinhas dela, tal, missionária. E vocês também estão vendo fotos dessa missionária com o seu marido bem à vontade, né? Em trajes de banhos, tal. Mas eu acho que não cairia bem fazerem essas fotos e expor nas redes sociais. Porque de alguma forma foi exposto nas redes sociais. Isso também não cairia bem. Gente, para a gente lidar com outras pessoas, para evangelizar, para lutar contra as forças do mal, nós temos que estar preparados. Aí então, veja se essa moça tinha aí os pré-requisitos de uma missionária para fazer a tal obra que ela queria. Aí vocês vão ouvir o marido dela falando que o povo está denegrindo a imagem dele, da família dele, de todo mundo. Eu vou deixar aqui para vocês. E eu gostaria de dizer, será, senhor Eduardo, que só o Senhor não sabe do que está acontecendo? Só o Senhor não ouviu o depoimento dela? Quer dizer que ela deu todo esse depoimento depois que ela foi pega força. Aí que ela foi dar esse depoimento tranquilo. Que o mendigo fez carinho nos pés dela, que ela via o seu rosto no mendigo, que ela via Deus nesse mendigo. Será? Eu me lembrei até de Jesus quando apareceu para os discípulos a caminho de Emaús, que os discípulos conversando com Jesus e Jesus sabendo de tudo, perguntando a ele mais do que se tratava, tal. E eles viraram para Jesus e falou: serás tu o único que não sabe do que está acontecendo, do que aconteceu em Jerusalém? Tu és forasteiro aqui por acaso? Tipo assim, todo mundo sabe que Jesus foi morto, tal, mataram o mestre, e só você não sabe? É o que eu te digo. Todo mundo, o Brasil inteiro está sabendo da história e só você não sabe. Está falando que o mendigo atacou a sua esposa, mesmo com ela confessando tudo. Vamos ouvir você um pouquinho aí, e eu vou trazer dentro da Bíblia aqui para explicar o que possa estar acontecendo com a sua esposa. Boa noite, eu sou Eduardo Alves. Venho informar que estão gerando conteúdo ofensivo contra a honra da minha esposa, onde sofreu violência sexual
aqui na cidade de Planaltina DF, por um morador de rua. E diante disso, vejo que os fatos têm sido transmitidos de maneira errônea por ambas as partes, sendo que no momento o que deveria estar preocupado é a saúde dela, até porque a mesma se encontra internada. Mediante a isso, eu venho pedir, que pare com essa questão de divulgação, ainda mais da maneira errada, e porque, querendo ou não, está prejudicando toda a família, a mim e a Sandra, quando na realidade os cuidados deveriam estar sendo voltados apenas na melhora dela, da Sandra, tá ok? Pois bem, ouvimos aí o Eduardo, o marido aí da moça, não lembro o nome dela, mas eu não faço questão de ficar trazendo aqui o nome dela, não é? Até porque, segundo ele, ela está internada e tal, ela está com uma confusão mental. Realmente, gente, eu não duvido não. Isso não é só ser dissimulada, não. É porque quando a pessoa brinca com a palavra de Deus, vocês viram que eu deixei antes aí, as fotos, as dancinhas e tal, e como que uma pessoa dessa quer libertar alguém? É meio complicado, não é? Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, a passagem ela está em Atos, deixa eu achar aqui, Atos capítulo 19, no seu versículo, a partir do versículo 13, se não me engano, do 13 ao 16, que diz assim, eu só vou ler aqui para fechar, espero que vocês prestem bastante atenção. Ora também, alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro vós por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, tem que ler certinho para vocês entenderem, a Jesus conheço, e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Aí vamos no 16. Então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Olha só, deu para vocês entenderem? Às vezes a pessoa quer falar em nome de Jesus, mas ele não tem nenhuma comunhão com Jesus. Aí os espíritos imundos, eles sabem das nossas fraquezas. Eles não conseguem ser oniscientes, entrar na nossa mente, mas eles conseguem ver os nossos atos. E é por isso que o inimigo nos acusa dia e noite. Mas quando nós estamos na presença de Jesus, vai ser igual quando o inimigo foi acusar Jó. Mas aí, Deus foi e falou com ele. Veja lá meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal e tal. Também temeria Jó a Deus de balde, ou seja, temeria Deus à toa. Tá vendo que está multiplicando os gados dele na terra, tudo quanto ele põe a mão prospera, tal. O que Deus falou? Vai lá, coloca a mão nele, faça de tudo, mas não lhes tire a vida. E vocês sabem da história, o inimigo foi lá, fez de tudo, tal, e Jó não blasfemou contra o Senhor. Mas a palavra diz que Jó orava cessantemente por sua casa, pelos seus filhos, até por pecados que os seus filhos talvez nem tivessem cometido. Jó já falava, não sei o que é que meus filhos estão fazendo, Senhor. Já peço por eles, tal. E é assim que Jó fazia. Agora, uma pessoa que está aí, posando aí, quase nua, fazendo dancinhas e tal. Aí pega uma pessoa que está na rua, vulnerável, que o inimigo já usa a pessoa que está na rua mesmo, vulnerável. E a pessoa vem sem ninguém, sem Jesus nenhum, sem respaldo espiritual nenhum, e sozinha, para tentar querer tirar espíritos malignos, querer limpar
uma pessoa, sendo que essa pessoa já dava brecha em si mesma, porque quando ela estava lá dançando, quando ela estava tirando essas fotinhas aí, ela não estava ali toda buscando ao Senhor, ela estava simplesmente dando brecha, já que ela se diz uma missionária. E foi o que aconteceu. O inimigo a envergonhou. Juntou para o inimigo o útil ao agradável. Juntou que ela já não tinha essa busca, juntou que ela já não era essa tal missionária, já tinha seus pensamentos, porque, senhor Eduardo, ela já tinha encontrado com esse morador de rua antes. Ela marcou com esse morador de rua antes. Se você não ouviu ainda, ouça o depoimento dela. Será que esse morador de rua está forçando ela a dar esse depoimento que ela deu? Então, é muito perigoso brincarmos com o nome de Jesus. É muito perigoso acharmos que podemos fazer uma coisa em nome de Jesus, sendo que nós mesmos não buscamos, não estamos. Falar que está com Jesus é fácil, agora Jesus está com nós é outra coisa. Portanto, senhor Eduardo, se eu fosse o senhor, eu deixava esse caso baixo, buscava uma orientação em algum líder espiritual para você e para a sua esposa e deixa essa poeira baixar e que Deus vai reerguer vocês e que esse caso fique por aí, ok? E para que não piore, porque você acabou agredindo uma pessoa que, pelo visto, não forçou sua esposa a nada. É isso que está bem claro para todos aí. Eu gostaria de explicar bem mais, mas eu sei que ninguém tem paciência para ficar assistindo um vídeo longo toda a vida. Agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E mais tarde vou participar de uma live, se tudo der certinho, no canal da Eliane Marzani, às 17 horas. Vamos tocar nesse assunto também. Até lá, fiquem todos com Deus.